Salve galerinha, quase reta final para a gente falar aí de fundos de investimento de renda fixa e seus sufixos, né? A gente vai falar agora de um outro tipo de fundo de renda fixa, o fundo de renda fixa da dívida externa, que é muito parecido com tudo isso que a gente já falou aqui, e durante as nossas aulas a gente vai falar de mais um outro tipo de fundo de investimento em renda fixa, que ele difere um pouquinho desse grupo aqui que a gente está falando. Então, dois últimos tópicos, né? Esse aqui falando de renda fixa, dívida externa, e mais para frente a gente fala também dos fundos de crédito privado, que também são fundos de renda fixa, mas eles têm características diferentes, e aí a gente encerra o termo renda fixa em fundos de investimento. Mas tem outras coisas, tem fundo cambial, tem uma série de outros fatores. Enquanto isso, vamos falar então desse tipo de fundo, fundo de investimento de renda fixa, com mais um sufixo. O sufixo aqui, dívida externa. Esse tipo de título ele segue muito parecido àquele primeiro. Lembra, o fundo de renda fixa ele se dividiu em outros 4 tipos aqui, 4 sufixos depois dele. A gente vai falar ainda um pouquinho mais sobre isso, mas lembra, ó, o 80% muito comum em fundos de renda fixa, 80 ou então 95, que a gente também já viu, então isso te ajuda aí a gravar um pouquinho aí, ou trazer um pouco mais fácil o teu aprendizado em relação aos fundos de renda fixa. Nesse caso, o fundo de renda fixa de dívida externa, ele é muito semelhante àquele primeiro que a gente falou, o fundo de renda fixa normal, onde 80% do patrimônio líquido desse fundo é aplicado em títulos de dívida externa do governo. Fundos de dívida externa do governo. Simples assim. O que são fundos de dívida externa do governo? Lembra? Vamos voltar. O governo recebe salário, certo? Qual que é o salário do governo? Os impostos. Mas em alguns momentos, o nosso governo ou outros governos, eles podem ficar como agentes deficitários. Agente deficitário precisa pegar dinheiro emprestado. O governo tem algumas formas de pegar dinheiro emprestado. O FMI, Fundo Monetário Internacional, que você já ouviu falar, mas o mais comum antes disso é emitir títulos. Aqui no Brasil, através do Tesouro, o governo emite os títulos e vende para os bancos, que depois a gente compra lá os títulos públicos federais. Mas ele também pode emitir títulos lá para o exterior, ou seja, dívida externa. Ele está assumindo uma dívida lá no exterior, com outros países. E isso acontece com diversos países. E aí eu posso comprar títulos da dívida externa do meu país ou de outros países. E esse fundo de renda fixa da dívida externa, 80% dele obrigatoriamente tem que estar então em títulos de dívida externa do governo. Esse tipo de fundo ele pode cobrar aí taxa de performance, ou seja, ele tenta superar, né? Não necessariamente que ele vá ser um fundo ativo, mas ele pode ser um fundo ativo tentando superar o seu benchmark e aí cobrar taxa de performance. Normalmente, aí falando desses fundos de renda fixa da dívida externa, são papéis aí brasileiros negociados lá no exterior. Aquilo que o professor explicou há pouco. A ideia central aqui é exatamente essa. O governo emitiu títulos aqui no Brasil, chegou uma hora que talvez ninguém mais queria comprar aqui, ele disse lá para o norte-americano, olha só, povo norte-americano, eu tenho títulos da minha dívida externa aqui, vocês me emprestam dinheiro, no futuro eu pago essa dívida com um juro. E lembra que no Brasil o juro é um pouquinho mais alto, porque o Brasil não é um país tão confiável quanto outros países. Então existe o risco do calote, risco de crédito, a gente já falou sobre isso também. Se você não lembra aí de risco de crédito, o que significa, volta algumas aulas. Mas esses papéis brasileiros negociados lá no exterior, esse fundo vai pegar e ao invés dele aplicar aqui nos títulos públicos federais que a gente já conhece, aqui dentro, ele aplica em fundos da dívida lá fora. Professor, mas você não disse que tem outros países que podem fazer isso? Sim, mas cada país tem as suas regras, e falando em regras dos nossos fundos de investimento, o fundo de investimento de renda fixa, dívida externa, obrigatoriamente eu tenho que seguir essas normas, aplicar em papéis brasileiros negociados lá no exterior. Simples. Lembrou de renda fixa, lembra de alguns numerozinhos chave aí para lembrar. Normalmente vai falar de 80% aí do valor aplicado em algo, né, ou em títulos de renda fixa, ou em títulos especificamente aí atrelados
a uma taxa de juro ou um indexador de preços, ele vai falar de 80% em títulos públicos ou em títulos de baixo risco. Normalmente vão ser essas as plaquinhas aí para você lembrar disso. E ele tem um outro número importante que é o 95. Lembra do 95? A gente falou aí de fundo referenciado que aplica 95% aí do seu patrimônio especificamente na sua referência, e também tem 95% lá nos fundos de renda fixa simples, que é o mais simples, que é aquele que não precisa de API. Falou que não precisa de API, renda fixa simples, falou em dívida externa, fechamos essa parte aqui. Já disse, a gente vai falar de crédito privado num outro momento, mas na próxima aula a gente começa a abordar outros tipos de fundos de investimento e qual a característica de cada um deles. Te espero na próxima aula, deixa o teu like, comenta aí para que mais pessoas tenham acesso a esse tipo de conteúdo gratuito também no preparatório aqui da Francesca Educação Financeira.